Olá, tudo bom? Vamos falar de vetores geradores, né? Aqui é a nossa definição. A gente usa colchetes para apresentar esses vetores. Então aqui você tem os vetores geradores, também são representados assim, com esse S igual a geradores de A. Quem seria esse A? É um conjunto de vetores geradores, certo? Então esses vetores V1, V2, Vnésimo são geradores, né, do espaço, que faltou o Vnésimo. Um detalhe, se o conjunto gerador for vazio, então os vetores geradores, né, é exatamente o vetor nulo, tem que ter pelo menos o vetor nulo. Bom, aqui tem dois exemplos. Determina o conjunto de vetores geradores para o subespaço. Está aqui nosso subespaço, no R3, onde x é o triplo de z e x menos y é igual a zero. Daqui eu tiro que x é igual a y. Se x é igual a y e x é igual a 3z, então 3z é igual a y. Com isso eu consigo reescrever essas coordenadas, né? X eu posso escrever como 3z, y como 3z e o próprio z como ele. Eu vou escrever em função de z. Então daqui eu consigo excluir o z, deixando ele em evidência. Logo eu tenho esse aqui como vetor gerador de qualquer outros vetores nesse espaço vetorial do R3 e com esse subespaço definido aqui. Eu estou no espaço vetorial do R3 e com esse subespaço aqui. Então, qualquer vetor nesse subespaço, eu posso usar que essa regra, vamos dizer assim. Para fechar, nós temos no outro vetor do R3, só que ele é definido de forma mais simples, x mais y igual a z. Quer chegar mais um pouco? Então aqui, x mais y igual a z, eu posso achar o que? Z é x mais y, é isso que eu fiz. O x continua ele mesmo, né? O y ele mesmo, mas o z ele passa a ser x mais y. Essa igualdade aqui, eu posso tentar agora desmembrar esse vetor aqui para descobrir quem é o vetor gerador. Eu fiz aqui a soma deles, ó. Eu faço de um lado tudo com x e o outro tudo com y. Observe que não tem mais z aqui. Então, desmembrando, né? Fazendo uma combinação aqui, eu tenho x, 0 e x. Aqui eu tenho x, não tenho nenhum x. E aqui eu tenho um x só. E aqui com y. Aqui não tenho, nessa primeira coordenada não tenho nenhum y, aqui eu tenho um y e aqui eu tenho outro y. Observe, se eu somar, volta a ser o que era, né? X mais 0 é x, 0 mais y é y, x mais y é x mais y. Então daqui eu consigo fatorar quem? O x e aqui o y. Então observe, surgiu as evidências aqui, ó, para eu montar meu vetor gerador, eu vou usar aqui exatamente essas coordenadas 1, 0, 1 e o outro par de vetores, melhor, aqui é um par de vetores 0, 1, 1. Então esse aqui é o meu vetor gerador. Então com isso aqui eu consigo gerar os vetores desse subespaço aqui, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Olá, pessoal. Então, complementando nossa aula no quadro, vamos usar aqui o nosso ChatGPT, né? Essa ferramenta poderosa aí. Estou pedindo a ele para definir vetores geradores. Então, são um conjunto de vetores que, por meio de combinações lineares, conseguem gerar todos os outros vetores em um determinado espaço vetorial. Então, você tem que ter uma definição formal, que tem aqui, ó, que é a partir de uma combinação linear que ele gera o seu espaço
vetorial. Tem um exemplo aqui, tá vendo? Um R2, vetor com coordenadas 1 e 0 e 0 e 1. Então, como é que seria o vetor gerador, né? Seria exatamente escrito aqui, ó, como x vezes 1 e 0 mais y vezes 0 e 1, que dá exatamente x, y. Na verdade, esses dois vetores são os vetores geradores. Observação importante: um conjunto gerador não precisa ser único. Há infinitos conjuntos geradores possíveis para um espaço vetorial. Um conjunto gerador mínimo é LI. LI, desculpe, é chamado de base do espaço vetorial. Então, baseado nisso, a gente pode partir para fazer aqueles exemplos que a gente fez no quadro aqui também no ChatGPT. Tá bom? Então, vou colocar aqui, colar aqui rapidamente, para a gente encontrar a solução. Então, determine o conjunto de vetores geradores para o subespaço x igual a 3z e x menos y igual a 0. Então, ele coloca x como 3z, essa jogadinha aqui, ó, a gente tem uma identidade, x é igual a y. Então, a gente pode parametrizar todos os valores em função de z. Então, em vez de colocar x, y, z, você vai colocar 3z, y também é 3z e z, como parametrizou em relação a z, ele continua aqui. Então, a gente pode fazer o quê? Fatorar o z nesses vetores, né? Ele seria o nosso, né, nossa variável aqui nesse parâmetro z. O que sobra? 3, 3, 1. As coordenadas 3, 3, 1 são o nosso vetor gerador, tá bom? Vetor 3, 3, 1. Esse conjunto gera todos os subespaços W, e como ele tem apenas um vetor, concluímos que W é um subespaço unidimensional de R3. Interessante, né? Ainda tem essa complementação desse conceito em relação ao vetor que a gente encontrou. Ele é único, então ele tem essa característica de ser um vetor, um subespaço unidimensional, uma única dimensão. Na segunda questão que a gente fez, né, tá aqui, x mais y igual a z, é a definição desse subespaço. A gente pode reescrever, né, a equação como x igual a z igual a x mais y, z igual a x mais y. Então a gente pode parametrizar o vetor como x, y e x mais y. Ou seja, nós agora temos que elaborar uma combinação linear para escrever esse vetor x, x, y e x mais y, tá bom? Ou seja, vai ser o vetor x vezes 1, 0 e 1 e o y vezes 0, 1, 1. Por quê? Tem x no primeira coordenada, não tem na segunda, fica 0, e tem um x na última. E y não tem na primeira, mas tem na segunda e tem na terceira. Então, está reescrito aí nosso vetor. Isso mostra que qualquer vetor de W, né, do subespaço W, pode ser gerado pelos vetores 1, 0, 1, 0, 1, 1. Tá certo? Esse conjunto gera todo o subespaço W e como possui dois vetores LI, concluímos que W é um plano subespaço bidimensional em R3. Então é isso, pessoal. Complementamos aí a aula no quadro com essa aula no ChatGPT e observe que tem alguns detalhes que ele incrementa na nossa aula. Tá certo? Tudo de bom, abraços, se inscreva no canal e estude bastante. Abraços.